Oi, Séfora. A gente sabe hoje que supply chain e a inovação de produto, elas são intrinsecamente ligadas e a importância da inovação dentro de supply chain, ela é muito grande. Explica um pouco para a gente, para os amigos que estão nos assistindo, aonde começa essa ligação, né? Onde que a inovação entra em supply chain e até onde, qual a abrangência na cadeia e vantagens e desvantagens também, por favor. Bom, Cláudio, primeiro, obrigada, né, para a gente estar conversando aqui, muito legal. E vamos começar pelo portfólio de produtos de uma empresa. O portfólio de produtos é o bem mais importante que uma empresa tem. É de lá que vem toda a receita da empresa, certo? E quando você fala de integração entre a inovação e desenvolvimento de produtos e a cadeia, você está fazendo com que você traga reduções de custo através dessa integração. Você fala de uma cadeia mais flexível e principalmente de uma cadeia mais eficiente. Desde quando o produto nasce, a ideia do produto, até quando eu entrego ele na porta do meu consumidor, e tem que existir essa relação do processo do novo produto, seja qual o processo escolhido pelo cliente, até o processo de supply chain. Então tem que caminhar sempre junto. Legal, a gente conhece bastante a importância disso, né? Isso vem ao longo do tempo cada vez mais se misturando, né? Tanto a inovação quanto o supply chain, um não vive sem o outro. A gente sabe das relações, por exemplo, da inovação na cadeia de suprimentos, na logística também, transportes, tem um impacto muito importante em toda a cadeia, né? Toda alteração que você faz de uma embalagem, por exemplo, significa grandes ganhos, tanto para o consumidor ou mesmo no processo fabril. Mas assim, existem 3 fatores que eu queria que você explicasse para a gente, quão determinantes são, como eles acontecem na cadeia de suprimentos. Então, me fala um pouquinho, por gentileza, sobre o NPI e o NPD, por favor. Vamos lá. O NPI ele é um processo de implementação do produto novo. Ele tem a ver com a capacidade da fábrica, com a escolha do método que eu vou fazer, se eu vou produzir dentro de casa, se eu vou produzir fora de casa, se eu vou ter um longo período do produto ou não, mas ele está intrinsecamente ligado à capacidade, né? Vou só pedir um favor. Fatores de engenharia. Para você trazer também em português o termo, porque a gente está falando Sim. aqui NPD e NPI, e o que isso significa em português para todo mundo que está assistindo a gente poder entender o que... O NPI é implementação de novos produtos, tem a ver com a parte da engenharia e da fábrica, e o NPD é desenvolvimento de novos produtos. Ele tem a ver com marketing, com a característica do produto, a embalagem, a fórmula e a performance dele, e a curva, né, de vida do produto. Então, essas duas coisas têm que andar junto. Quando eu lanço um produto novo, por que eu falo de um paralelo entre o NPI e o NPD? Porque quando eu lanço um produto novo, eu preciso saber aonde eu vou produzir, se eu vou fazer aquele processo de compro ou faço fora, que é aquele make or buy, né? E se a minha fábrica tem capacidade para atender meu novo produto. E se o meu processo de supply chain está adaptado para aquele novo produto. Mas, junto com o novo produto, eu tenho também os produtos de linha. Então, eu não posso ter uma fábrica só fazendo novos produtos. Eu vou planejar uma fábrica para novos e produtos continuados. Eu tenho um ciclo de vida de produto. Cada produto tem seu ciclo. Por isso, tem que existir um paralelo sempre entre NPI e NPD. Isso é muito importante. E você estava me explicando um pouco antes da nossa conversa aqui sobre um tema de canibalização quando você lança um produto, né? E esse produto novo, você tem que ver o seu portfólio, ter uma gestão de portfólio muito bem apropriada para cada lançamento e qual o impacto de uma ação de portfólio deficiente ou que não tenha o mínimo de requisitos para um lançamento de produto
sabendo que tem outros no portfólio e que às vezes são similares ou atendem o mesmo público? Quais os cuidados que a gente precisa ter num lançamento? É importante que você lance produto para o seu cliente. Essa é a coisa mais importante. Do ponto de vista do que a gente fala sobre canibalização, quando você tem dois produtos muito semelhantes, um atrapalha a venda do outro. Ele é um requisito de marketing, mas ele é um requisito importante dentro da cadeia de suprimentos, porque eu posso ter uma similaridade muito grande de um produto para o outro. Isso também pode atrapalhar um pouco alguns planos, ou ele pode facilitar, se eu souber fazer a otimização de compra. Então, tem sempre um lado positivo e um lado também não tão positivo. Mas o mais importante é que você crie uma lista de produtos voltada para as necessidades da sua fábrica, que ela seja bem eficiente. A lista de produtos que é criada é o que geralmente a gente chama de Bill of Material. Ela tem um envolvimento direto com as características do produto, são códigos que depois vão entrar num sistema e eventualmente eu tenho que ter a validade daquele produto, eu tenho que ter o código de cada componente, o código de matérias-primas. Isso tudo integrado vai fazer com que o meu planejamento funcione de uma forma mais eficiente. É uma ligação muito forte entre a criação do Bill of Material, que é feito geralmente pelo pessoal de inovação, e quem vai cuidar dessa lista e usar essa lista de forma otimizada para planejar melhor, que é a área de planejamento. Ah, legal. E nesse Bill of Material, a gente tem algumas informações importantes de fábrica, também a lista de produtos que compõem, ou matérias-primas e componentes que compõem o produto. Como deve ser feita a atualização dessa lista? De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer? Qual o cuidado que a gente tem que tomar para que o Bill of Material não atrapalhe o resto da cadeia, mas sim esteja curado para que não gere alguns transtornos, digamos assim? Basicamente, uma vez ao mês a gente tem que repassar esse portfólio, essa lista. Depende muito da vida, do ciclo de vida de cada produto. Quando você redesenha um produto, é extremamente importante que esses códigos estejam de acordo com a necessidade do sistema integrado que você está usando. Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho mais ou menos um produto que hoje é um creme, e ele é um creme sem aloe vera, e eu vou mudar a fórmula e vou acrescentar um aloe vera. É um componente de hidratação. Eu vou mudar o produto. Então eu tenho que ter um novo código, eu tenho que ter um novo componente, algumas matérias-primas serão diferentes. Eu tenho que ter o cuidado de revisar tudo isso, garantindo que quando o novo produto chegue, eu não tenha mais componentes dentro da minha fábrica, porque eu vou causar, se eu não fizer essa movimentação corretamente, ter um impacto no meu inventário. E o impacto de inventário é totalmente... ele oscila muito se a gente não tiver esses olhos, né, se a gente não estiver olhando para essa situação. Sim, perfeitamente. E o impacto também em inventário, ele aparece na última linha, né? Então, inventário significa menos dinheiro no bolso do empresário. Sim. Ou resultado menor, né, no P&L da companhia. Então, realmente, concordo com você, extremamente importante a atualização desse Bill of Material. Também a gente estava falando, além disso, dos write-offs, que tem a ver também um pouco com você manter bem o Bill of Material, mas que são aqueles produtos que estão entrando em obsolescência, são produtos que vão sofrer alguma alteração de embalagem ou na sua formulação. E qual a importância de você ter uma boa gestão desse tipo de produto, dos entrantes e daqueles que estão saindo de linha? O write-off nada mais é, né, vamos falar os termos em português, do que a baixa do ativo do produto, né, do ativo dentro da empresa. Então, eu tirei o produto de linha. Por exemplo, nós lançamos anteriormente um produto com aloe vera e tiramos de linha o produto sem aloe vera. Esse produto sem aloe vera,
Se ele ficar muito tempo no meu inventário, é o que a gente chama de um prejuízo de write-off. Eu não posso mais usar, ele já não faz mais parte do meu ativo, mas ele está ocupando lugar no meu warehouse, ele está ocupando lugar no meu sistema, eu já não posso mais vendê-lo porque eu tenho um novo chegando e esse processo traz prejuízos para a empresa. Por isso é muito importante que essa fase da entrada esteja falando com a fase da saída. Não só para um produto novo, mas também quando eu tenho um redesenho de produto. Esses processos são muito interligados. A comunicação entre a área de NPD e inovação tem que ser constante com o time de supply, né? Não só o time de planejamento, a área de planejamento ou a área de supply chain que mais conversa com a área de inovação é o pessoal da área de planejamento operacional. Mas o time de inovação está sempre na fábrica, entendendo as capacidades, trabalhando um pouco em melhorias de produto nas linhas de produção e também lá quando eu estou estocando o meu produto, né? A qualidade do meu estoque, quanto tempo eu posso deixar o produto estocado ou não. Todas essas especificações, elas são feitas e são direcionadas pelo time de inovação. E a cadeia de suprimentos usufrui de uma forma muito positiva se essas informações estiverem corretas. Claramente. Uma observação também que eu queria colocar aqui com relação ao phase-in, phase-out, que é a saída de produto de linha e você ter um produto novo que vai substituir o anterior, parte de planejamento de demanda também, né? Que tem que estar muito conectada com o supply e as informações de mercado, porque se você acelera muito a saída de um item antes da chegada do novo, você cria um hiato aí no mercado que você pode perder share de mercado até porque seus produtos não estarão na prateleira, e ao contrário também, quando você prolonga demais, não faz ações de marketing para exaustão, você pode ter ambos os produtos ao mesmo tempo no mercado, que isso também pode prejudicar de alguma forma o mercado ou o consumidor. Séfora, você tem mais alguma informação? Sei que você tem uma experiência muito grande na área de supply, desenvolvimento de produtos, etc. Você tem algum outro comentário sobre essa importância dessas áreas estarem conectadas para o nosso encerramento? Eu aconselho sempre que você empresário, que você gestor, né, de áreas como inovação e cadeia de suprimentos, realmente tenha em mente essa necessidade de ter uma área de inovação, desenvolvimento integrada com a cadeia de suprimentos. É muito importante. Séfora, muito obrigado. Pessoal, vocês acessem as nossas redes sociais, entra lá, Grupo Gama Oficial, estaremos lá para contribuir com vocês e aprendermos juntos mais sobre supply chain, inovação e outros tantos assuntos que temos abordado por lá. Até mais!